Olá, meus amigos e minhas amigas. Vocês já ouviram a declaração de que o que não está revelado nas Escrituras será revelado unicamente nos céus? Por certo que sim, esta declaração é tirada do livro de Deuteronômio, no capítulo 29 e no versículo 29, onde está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas a nós e aos nossos filhos, dando assim a entender que o que não foi revelado nas Escrituras será revelado, sim, unicamente nos céus. Prova disto é que o apóstolo Paulo deixa margem para especulação, pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, diz o apóstolo Paulo: porque em parte conhecemos e apenas em parte profetizamos. Ou seja, tudo que está registrado nas Escrituras é apenas parte da verdade. Neste caso, abre-se sim especulação para afirmar que unicamente no céu será revelado o que não foi revelado nas Escrituras. Aí você irá afirmar: mas então, Darley, deverei eu esperar a morte para poder entrar nos céus e descobrir toda a verdade? A resposta é sim e não, e você entenderá no final deste vídeo. Porém, por enquanto, vamos nos reter à leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 10, aonde disse o apóstolo Paulo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outros devem edificar sobre ele. Veja bem, o próprio apóstolo Paulo afirmou que, como um sábio arquiteto, tudo que ele concluiu foi apenas a fundação da construção, pois ele disse que outros deveriam vir na sequência edificando sobre estes alicerces. Por acaso, você já viu exatamente uma construção concluída apenas com os alicerces? Por certo que não. Veja bem, não me leve a mal. Jesus concluiu exatamente a lei e os profetas. Porém, Paulo, ao contrário, apenas iniciou a graça, ele não concluiu a graça. Neste caso, podemos entender perfeitamente que se outros devem edificar sobre o que Paulo revelou no passado, isso significa que novas revelações devem surgir na sequência. Pois o próprio Paulo afirma no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículos 20, edificado sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, do qual Cristo Jesus é a pedra principal de esquina. Ou seja, tudo que foi revelado nas Escrituras fazem parte apenas da fundação da construção. A doutrina dos profetas, a doutrina dos apóstolos, a própria doutrina de Cristo, fazem parte dos alicerces da construção. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela representa apenas a fundação da construção. Como eu disse, você já viu uma obra concluída apenas com a fundação? É óbvio que não. Por acaso, Deus não irá completar a sua obra? Por certo que sim, por isso que o Espírito Santo está disponível para nós, pois é o Espírito Santo que há de concluir a obra através do homem. Neste caso, tudo há de ser revelado aqui na terra. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar, meu amigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 2, o próprio Jesus afirmou: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Tudo há de ser revelado através do Espírito Santo, pois Deus há de concluir a sua obra aqui, pois a obra iniciou-se aqui e há de ser terminada aqui. Pois, veja bem, a glória de Deus se encontra nas coisas encobertas, porém a honra dos reis em descobri-las é da sua responsabilidade, descobrir tudo aquilo que está encoberto. Prova disto que no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, acrescentou Paulo, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É da vontade de Deus que você chegue ao pleno conhecimento da verdade aqui, não após a morte, meu amigo. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, disse Cristo, ele vos guiará a toda a verdade. Disse o apóstolo Paulo: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas disse Jesus que o Espírito Santo iria te guiar a toda a verdade. Nisso podemos entender porque nós precisamos receber o Espírito Santo, pois isto não irá acontecer nos céus, isto ocorrerá aqui na terra. Prova disto que no livro de Atos, capítulo 19, versículo 2, está escrito:
Perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Está vendo? Você recebe o Espírito Santo aqui na terra. É aqui na terra que o Espírito Santo te guia a toda a verdade. Nisto podemos entender perfeitamente. Porque o Espírito Santo, o Consolador, ficou disponível para o homem, meu amigo. Prova disso que no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 27, está escrito: e a unção que vós recebestes dele permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas a sua unção vos ensina todas as coisas. Você precisa receber o Espírito Santo, simplesmente porque você não pode depender das Escrituras. Pois disse o apóstolo Paulo que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Disse o apóstolo Paulo que a doutrina dos profetas, a doutrina dos apóstolos, a própria doutrina de Cristo, faziam parte da fundação da construção. Você deve edificar em cima desta fundação, trazendo novas revelações para concluir a obra do Senhor. Disse Paulo, outros devem edificar sobre esta fundação. Você deve dar continuidade com a obra do Senhor, pois a obra do Senhor não ficará dependendo unicamente das revelações passadas, pois você deve ser inspirado através do Espírito Santo para concluir a obra do Senhor. E a unção que vós recebestes dele permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Mas a própria unção que você recebe do Espírito Santo é ela que te ensina todas as coisas. Você não pode depender de um líder religioso. Você não pode depender de um curso de teologia, de escatologia, de exegese. Você deve depender unicamente do Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo. Não adianta você aprender com a carne. Paulo não aprendeu com ser humano algum. Paulo aprendeu através da revelação do Espírito Santo. Aconselho-te a fazer o mesmo. É esta unção que você recebe, é ela que te guia toda a verdade. Não há como você chegar ao pleno conhecimento da verdade estudando as Escrituras, pois as Escrituras relatam apenas o projeto de Deus. O projeto de Deus foi estabelecido através da fundação. Você deve concluir, edificar em cima do que já foi revelado. Deve dar continuidade, deve dar sequência. Pois, do contrário, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, ocorrerá exatamente isso. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Você não pode ficar dependendo de doutrinas, de igrejas, para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Você será agitado de um lado para outro. Você deve depender unicamente da revelação do Espírito Santo. É a revelação que o Espírito Santo há de trazer sobre a sua vida, que irá te guiar a toda a verdade. É esta unção, é este Espírito Santo que traz a revelação para concluir a obra do Senhor. Pois no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 29, está escrito: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer exatamente no Espírito Santo. Mas se você ainda não recebeu o Espírito Santo, como exatamente você vai crer nele? Como exatamente o Espírito Santo vai falar ao seu coração se você ainda nem recebeu o Espírito Santo? A obra de Deus é apenas crer no Espírito Santo, pois quem realiza a obra é o Espírito Santo através do homem. Por isso que depois de 2000 anos atrás, ninguém deu um passo à frente daquilo que foi revelado no passado. Tudo o que se faz dentro da igreja é contar a história de homens que receberam revelação. Sim, dentro da igreja, tudo que você vê são líderes religiosos contando a história de homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas eles mesmos não são inspirados. Eles são incapazes de trazer renovação para a igreja, simplesmente porque eles ainda não receberam o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você pode contar a história de homens que foram inspirados, mas você mesmo é como se fosse uma nuvem sem água. Você não irá trazer renovação nenhuma, meu amigo. Pois no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, está escrito: porque sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Espírito Santo em sua vida, você não pode fazer absolutamente nada, senão apenas contar histórias. É isso que se faz dentro da igreja. Contar histórias.
Eles contam a história de Abraão, contam a história de Moisés, contam a história do livro de Gênesis da criação, contam a história de Jesus, contam a história dos apóstolos. Mas eles mesmos não podem ajudar você a chegar ao pleno conhecimento da verdade, pois as Escrituras apenas contam o que foi iniciado por Deus, pois tudo que está registrado nas Escrituras fazem parte da fundação da construção, edificado sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal angular de esquina. Livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20. Tudo isso faz parte da fundação, toda a doutrina registrada nas Escrituras. Repito mais uma vez, você já viu uma construção concluída apenas com os alicerces? Por que você acha que Paulo afirmou que outros deveriam edificar sobre esta fundação? Por quê? Porque a obra de Deus não foi concluída há 2000 anos atrás. Tudo ainda deve ocorrer. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você só será uma testemunha de Deus quando vier a receber o Espírito Santo. O que eles estão fazendo dentro da igreja não é testemunhando acerca de Cristo. Muito pelo contrário. São apenas homens testemunhando acerca de si mesmos. A verdadeira testemunha de Deus é revelada através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é a testemunha fiel. É o Espírito Santo que testemunha acerca de Deus. Não homens. Homens só sabem contar histórias. Homens não trazem consigo revelações. Repito mais uma vez, livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. Sem a presença do Espírito Santo, você não pode nem mesmo adorar em espírito. Quanto mais pregar em nome do Senhor. A igreja precisa acordar, precisa receber o Espírito Santo. Nós precisamos dar sequência com a obra do Senhor. Veja exatamente o que consta no livro de Salmos, capítulo 127, versículos 1 e 2. Reflita junto comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se você for estudar as Escrituras sem a presença do Espírito Santo, você estará desperdiçando seu tempo. Em vão você irá estudar as Escrituras. Em vão você estudará as Escrituras. Sem a presença do Espírito Santo, você jamais conseguirá discernir os assuntos espirituais. Pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, disse Paulo: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Sim, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende os assuntos do Espírito de Deus, pois a mentalidade da carne é inimiga do Espírito. Como você pode compreender exatamente a verdade de Deus? Através de um estudo secular das Escrituras? Você precisa da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia o homem a toda a verdade. Pare de ficar estudando as Escrituras por conta própria. Pare de fazer curso e faculdade de escatologia, teologia. Isto para nada servirá. Fará de você o mais sábio entre os tolos. É o Espírito Santo que guia o homem a toda a verdade. Primeiro você recebe o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, tudo lhe será revelado. Pois nas Escrituras apenas foi registrado parte da verdade. Lembra que eu disse que no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículos 29, está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas a nós e aos nossos filhos, que o que não foi revelado nas Escrituras será revelado unicamente nos céus? Lembra que eu disse que isto ocorrerá somente após a morte nos céus? Lembra que eu disse que sim e não? E você não está longe da verdade. Pois primeiro você precisa morrer. Sim, o velho homem precisa morrer para ser estabelecido o novo homem. Disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo, o que é nascido da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Para você poder nascer de novo, primeiro você precisa morrer.
Quando você morre, automaticamente você entra nos céus. Mas os céus não está além, não está fora de você, pois disse Jesus: não vem o reino dos céus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus está aqui. A mentalidade da carne precisa ser removida para ser estabelecida a mente de Cristo. Quando isto ocorrer, você estará nos céus. Quando a mente de Cristo for estabelecida no lugar da mentalidade da carne, quando a mentalidade da carne, que é a morte, for removida e ser estabelecida a consciência do Espírito, então você estará nos céus. Aqui na sua consciência, tudo irá se desenrolar. Você entenderá perfeitamente o princípio e o fim, pois o princípio e o fim se encontram exatamente em você. Pois você é exatamente o templo de Deus, aonde Deus habita. Toda a verdade se encontra no homem, não fora do homem.